Tem novidades do Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, bora falar agora sobre a chance de o Atlético Mineiro contratar o volante Jair, aquele mesmo que fez enorme sucesso com a camisa do Galo, especialmente enquanto foi treinado pelo Cuca. E o fato de o Atlético precisar de um volante, o Cuca tem batido na tecla sobre a necessidade desse jogador, fez com que especulassem essa alternativa. Eu fui checar com o pessoal do Galo e posso assegurar que apesar da fase do Jair, que só tem contrato no Vasco até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato a partir de julho e não tem conseguido ser titular, apesar disso, o Jair não faz parte dos planos do Galo. O Cuca precisa de um volante com mais intensidade, com mais capacidade de marcação e também com capacidade de percorrer mais espaços dentro do campo. Diante desse cenário, podemos descartar a volta de Jair ao Galo, apesar dele poder assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube a partir de 1º de janeiro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo: o Jair cairia bem? Seria um bom acréscimo? Vale a lembrança também de que depois de passar por uma cirurgia que o tirou de campo durante boa parte da temporada passada, o Jair ainda não conseguiu atuar em alto nível. Sobre Bernard, o Atlético não vai dificultar uma eventual saída de Bernard. No entanto, o Cuca quer uma situação. Ele queria um jogador em contrapartida caso o Bernard fosse liberado. Então, se o Bernard for negociado em algum momento para o futebol do exterior, o Cuca quer a contratação de um jogador que possa substituir o meio atacante no Atlético. O Bernard está com 33 anos, ele que não conseguiu ainda se firmar pelo Galo nas duas últimas temporadas, tanto no ano passado quanto na atual temporada. O Bernard tem encontrado muitas dificuldades e 3 clubes da Grécia fizeram consultas pelo Bernard. O Panathinaikos, que é o ex-clube dele, o Olympiacos, que é o ex-clube, inclusive, de Gustavo Scarpa, e o PAOK, os 3 da Grécia. Os 3 têm interesse em buscar o meio-atacante em julho deste ano, quando se reabre a janela de transferências internacional do futebol grego. Bernard tem 15 partidas na atual temporada, 258 minutos em campo, 1 gol marcado, nenhuma assistência. Na temporada passada fez 26 partidas, não fez gols ou deu assistências. Então, Bernard é um jogador que tem sido muito criticado nessa passagem pelo Galo. O Galo não fará qualquer objeção pela saída do jogador. No entanto, o técnico Cuca gostaria de ter uma reposição caso o meio-atacante, o atacante de 32 anos, deixe a cidade do Galo na próxima janela de transferências. Tá falado, meus amigos? Preocupa muito, mas muito mesmo, o meio-campo do Atlético. Sacaria... Porque você não tem um grande volante. Tô achando o Scarpa muito sobrecarregado. E o Scarpa nunca foi um amador. Mas essa questão da marcação no meio-campo me incomoda muito. Você mudaria, Valdir? Sacaria, boa tarde para você, para os amigos aqui que nos assistem. Sacaria o Rony. Então, eu acho que com um time com o Gabriel Menino de um lado, Scarpa do outro, Rubens e Fausto Vera. Outra coisa, eu acho que o Atlético, já disse isso aqui na segunda-feira, e por uma questão física. Você olha, hoje o Atlético vai fazer o seu 20º jogo oficial, fora aqueles jogos lá nos Estados Unidos, né, que foram os amistosos. Você tem a maioria dos atletas, pode pegar aí torcedor atleticano e olhar, com 16, 15, 16 jogos. Daqui a pouco, lógico que para o torcedor ele quer ver aquele Atlético agressivo, jogando na Arena, no Mineirão, na Vila Belmiro, do mesmo jeito. Mas até junho, pode ser que esses caras não aguentem fazer esse jogo num plantel que está com tantos problemas, por exemplo. Eu acho que hoje, justamente pelo Galo não precisar ser agressivo, eu acho que é uma partida que a vitória pode vir. Eu acho que esse time fica mais à vontade para reagir. É isso que eu tava falando. Eu acho que o Santos é um time que tem dificuldade para criar, tem dificuldade para armar. Se o Galo joga no erro e contra-ataca, a defesa do Santos é horrorosa. Eu de verdade acredito no resultado hoje pelas condições do jogo. Não porque o Galo vai jogar muito melhor do que tá jogando, não. Pela condição do jogo. Eu acho que o Santos está pressionado. Eu acho que o Galo pode vencer hoje. E o que eu tava falando... Um time mais cauteloso, né, Pedro? O número que eu ia trazer sobre a criação, por que eu acho que essa criação ela é meio mascarada, times com mais bolas jogadas na área. O famoso chuveirinho, bola na área. O Galo é o primeiro com 98. Sabe quem é o segundo? O Bahia com 63. São 30 de diferença do primeiro para o segundo. Eu não consigo ver essa chuveirada no jogo inteiro. E finalizações. O Atlético tem 81 e o segundo colocado é o Bragantino com 43.
Tá, Elton, mas Quase essa, o dobro. mas essa finalização... Não, mas você tá entendendo. Mas se eu pegar a bola do meio de campo e bico ela não, é finalização. cara, não vale nada, cara. Mas aqui a eu gente tô brigando. usa os números, Mas isso eu não tô é brin- criação, Mas é né, importante você usar os números. Porque é o Fred. seguinte, se é bola travada pela defesa, se é chute pra fora, ou se é chute no gol, é finalização. Sim. Né? Então, isso... Mas isso não configura criação. É lógico claro que não. que sim. Não, Bola travada é HG. criação? Thiago, nós estamos falando do número geral. Que o Elton está tentando explicar e vocês não estão querendo conseguir. HG, Eu a entendo, câmera eu pega o entendo. campinho, não pega? Pega. Tá Pega, vendo? tá aqui, tá Se aqui. eu tô aqui, ali é a área. Se eu tô aqui, ó. Acabei de cruzar o meio de campo. Bicuda. Mas não é A isso bola que bate ali, isso é acontece. finalização, Mas não é HG. isso que está Mas não é acontecendo, isso que a gente gente. tá vendo, né? Os chutes Sua bloqueados, vida. Elton, Mas os aí, chutes depois dessa bloqueados bicuda que são você de deu, bolas da nunca chutou uma bola na sua intermediária. vida. O time, se tem uma coisa que a gente estava elogiando o Atlético aqui, gente, é de um time que fabricava Oportunidades. É óbvio. Eu não acho que isso seja o problema principal, mas até isso, para mim, passa pela questão da queda do meio-campo. Tá? Eu acho que o meio-campo do Atlético teve uma queda de rendimento. Vamos espelhar o que nós falávamos aqui sobre o Cruzeiro. Bola passa pouco pelo setor e isso tem sido um Não, é problema? porque eu acho que são times completamente diferentes. Eu não também gosto de acho. colocar Eu tô com o Valor na nessa. mesma prateleira, Não não. tem nada a ver, cara. Não tem nada desculpa, a ver. é só- Absolutamente Os dois nada a ver. setores com respeito. problema. Os dois têm problema. Os dois setores têm problema. Qual o problema? Qual o problema do Atlético e qual o do Cruzeiro? Não, é que o Cruzeiro tem problemas no plural. O Atlético tem esse problema. Hoje é esse. Vamos lá. O Cruzeiro tem problema de um meio-campo que não protege tanta defesa? Tem. Legal. Pergunta mais coisa do Cruzeiro que eu te falo. A bola não tinha dificuldade de passar pelo meio-campo? Sim. Tem. Então ali, o Cruzeiro não conseguia armar nada por ali. Concordamos. Então nós estamos falando que o Atlético por ali também não tem. Talvez eles tem tenham tido um problema problemas. em comum, mas isso não significa que seja o mesmo problema Não, o não tempo falando inteiro. desse problema, é O figura de Cruzeiro, linguagem, o né, Cruzeiro querido? tem muito mais problemas do que o Atlético. Não, sim. São situações O que eu estou distintas. dizendo é o seguinte: estou falando de dois setores com problemas. O Cruzeiro tem um problema estrutural e institucional que é muito grande. Ou não? Aliás, chama muita atenção nessa sua provável escalação, mais uma vez, a ausência do Gabriel Menino. Para mim é algo assim. Beleza. inexplicável. Um jogo, eu poderia entender, controle de carga, ele Agora está são entre 3, os caras. Ele tá entre os caras que mais tem jogos, salvo engano. O menino 16. tem 16 também. Tá tudo bem. Mas para isso, eu não consigo entender com sinceridade. Eu também não. E a gente tem que respeitar, nesse caso aí, não é dizer amém, né, para aquilo que o técnico faz, porque ele é quem está vendo os treinos. Mas assim, do recorte que a gente tem acesso, que é o campo, eu não vejo algo, se realmente ele começar no banco, mais uma vez, algo que justifique, repito, no campo, que é o recorte que a gente tem dos jogos, para o Gabriel Menino, que vinha sendo, para mim, um dos jogadores importantes. E o Menino, quando ele joga, para mim, ele alivia um pouco a responsabilidade do Scarpa construir e fazer essa bola andar para chegar ao ataque sozinho. Eu acho que isso é uma pergunta que tem que ser levada realmente ao Cuca. O que a gente pode imaginar é que o menino não tem o pisar na área, que é algo que o Cuca preza muito, quer muito, e a criação, fazer com que os volantes criem possibilidades para os homens de frente. Não só os homens da frente do ataque, mas aquele que está à sua frente como jogador de armação, que seria o Scarpa, dar uma melhor possibilidade ao Scarpa. E de verdade, analisando friamente o que o menino apresentou, eu não vi um recorte de um jogo que eu fale assim, o menino precisa sair do time do Atlético. De verdade que eu não vi em momento nenhum nesse início de temporada, no Campeonato Mineiro, no jogo contra o Grêmio, que fizesse o menino sair do time titular do Atlético. E o Cuca está colocando ele no time reserva. Hoje a gente vai indo para a terceira partida. Se esse ano que o Atlético, com quem que o Atlético jogou nas... Iquique, Vitória, e agora contra o Santos, o menino indo pro banco. De verdade que eu não consigo entender. O mais surpreendente é o Fausto Vera entrar. De um jogador que não vinha sendo usado, ele de um jogador que tinha 21 minutos em 3 jogos para titular absoluto. absoluto. Óbvio que o meio-campo vai sofrer com o Fausto Vera, tá? E aí, independente da pessoa... Eu sei que o Thiago já balança a cabeça, o Thiago acha ele péssimo, terrível, uma tragédia, mas aí tem uma questão também do ritmo de jogo. O Fausto Vera tá indo o quê? Pro 5º ou pro 6º jogo dele? 5º. Não, e a questão é minutagem. O Fausto Vera então, será que o menino não pode... Será que não pode Sexto. ser tirar o menino que está com algum risco de contusão? Eu não tenho nenhuma informação. Só isso O que eu tenho de explica o informação... Gabriel Menino. Mas aí é um o que eu tenho problema de transparência. O que eu tenho de informação é que
não tem nada não tem nenhuma relação com indisciplina. Nenhuma. Porque isso começou a nascer, aí eu falei com 2 pessoas, o Atlético disseram, nada, nenhum problema de indisciplina e tal. E a entrada do menino, além do menino por si só, ela, na minha leitura, potencializa um outro jogador que foi muito importante no início do ano, que a gente pouco fala, que é o Rubens. Eu acho que o Rubens, a saída do Rony e o Rubens caindo pro lado, um passinho mais à frente, melhora a pressão da saída de bola, a pressão pós-perda. O time do Galo tem mais capacidade de criação, porque o Rubens um passinho mais à frente colabora mais com o Scarpa na criação. Eu acho que o Rubens mais à frente talvez seja o grande ponto de desequilíbrio tático desse Galo hoje, o Rubens lá atrás. Eu acho que o Rubens pela esquerda, pela direita, enfim, principalmente pela esquerda, aberto, um passo mais à frente, é um cara que potencializava demais o coletivo do Atlético. E eu tenho a impressão de que desde que ele assumiu essa posição de volante, o time do Atlético caiu tanto marcando quanto atacando. E vai correr demais. E vai correr demais o Rubens, do lado do Fausto Vera, que ele já corre pra um cacete. Não, que tá sem ritmo, e aí é natural. Você pode gostar ou não. E eu acho que quando o Pre fala de transparência, até não tem problema, assim, se for uma a gente discorda, acho que é unânime aqui discordar do Fausto Vera, por exemplo, estar no time do Gabriel Menino, não está, mas seria uma questão do Cuca, né? Mas é inadmissível. Eu acho inadmissível. É que eu não trato assim, Thiago. Não, é inadmissível. O treinador, eu não vejo os treinos. Cara, o que é inadmissível? O Gabriel Menino, você reserva pro Fausto Vera. Então é isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com o giro de notícias do Galo. E eu quero saber sua opinião aí sobre o que foi falado no vídeo. O Galo tentando aí uma busca por um volante. Precisa de um volante, o Cuca pediu isso na janela de transferência, não foi atendido. Surge aí a possibilidade, o nome de Jair novamente. Eu quero sua opinião aí, se seria interessante o Galo trazer o atleta de volta. Tem falado que não tem nada para trazer ele, a janela de transferências aqui do Brasil terminou no dia 11 e agora só dia 2 de junho que pode contratar novamente. Eu quero também seu palpite para essa partida de logo mais contra o Santos na Vila Belmiro, já que as 2 equipes estão aí na zona de rebaixamento, né? As 2 equipes estão afundadas no Campeonato Brasileiro nesse momento e esperamos que o Galo se recupere o mais rápido possível. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.